Graças e paz, igreja. Amém. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 18, verso de número 21. Mateus 18, 21. Diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Esse texto, ele vai falar sobre a importância do perdão. E o título dessa parábola, o tema dessa parábola é o credor incompassivo. E a gente vê que antes de Jesus contar a parábola, ela sucede uma pergunta que Pedro havia feito. Havia um pensamento na época, disseminado pelos líderes judeus, os rabinos, de que perdoar 3 vezes ou até 4 vezes era aceitável. Ou seja, se a pessoa pecar contra você, fizer alguma coisa contra você, você perdoou 3 vezes ou até 4 vezes, é um limite, um parâmetro aceitável, é ok. Mais do que isso, ficaria a cargo da pessoa querer perdoar ou não. A pessoa não tinha obrigação de perdoar alguém que fizesse alguma coisa para ela, contra ela, mais do que 3 ou 4 vezes. Ou seja, os líderes judeus rabinos da época, os mestres da época diziam, até 3, 4 vezes é aceitável. A partir da 4ª vez, se a pessoa quiser perdoar, ela perdoa, se ela não quiser perdoar, ela não perdoa. Quando Pedro faz essa pergunta para Jesus, ele faz essa pergunta já sabendo que Jesus exigia um padrão de excelência muito maior do que os líderes da época. E a pergunta de Pedro, quando Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar um irmão que peca, é bem generosa. A gente está falando de quase o dobro de vezes que era ensinado na época. E Pedro, então, ele pergunta para Jesus: quantas vezes, então, Senhor? 7 vezes é aceitável? Porque se os líderes ensinam que de 3 a 4 é ok, 7 vezes provavelmente é um bom número. E aí Jesus vai e fala que não 7, mas 70 vezes 7. Para quem é bom de matemática, 70 vezes 7 dá 490, ok? Então, a pessoa pode pecar contra você todos os dias, que até o final do ano não vai ter esgotado essa conta. 490. Porém, o que está em discussão aqui não é a quantidade de vezes que uma pessoa pode pecar. Até porque esse número seria muito difícil de ser atingido. O que Jesus está dizendo é que são ilimitadas vezes. Porque ninguém vai perdoar e vai ficar contando quantas vezes a pessoa pecou, mas a quantidade de perdão
é ilimitado. Ou seja, quantas vezes nós devemos perdoar? Ilimitadas vezes. E aí ele vai dizer, para ilustrar aquilo que ele havia acabado de falar, que era chocante, para as pessoas que estavam ouvindo ali, se 3 a 4 vezes já é difícil, 7 vezes então já era muito, 490 vezes então seria algo humanamente impossível. Ou seja, quem que vai pecar contra você 490 vezes? Depende do tempo que você for casado, isso às vezes pode ser até que seja possível durante uma vida. Mas é bastante. Mas Jesus não estava falando da quantidade ali. O que Jesus estava colocando em discussão era que o perdão não tinha limites para o perdão. Então ele conta uma história. E ele vai dizer assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em contas as contas dos conservos que lhe deviam. Em primeiro lugar, que a gente precisa entender, provavelmente esse senhor era alguém muito rico, muito importante, alguém que tinha muitas posses, alguém que era, no mínimo, um rei. E vocês vão entender o que eu estou falando. E esse rei, ele chega para colocar as contas em dia. E quando ele chega, ele chama um dos servos dele, que lhe deviam, para prestar contas. Na maioria das Bíblias, aqui está traduzido por 10 talentos. Quantos? 10 mil talentos? É isso? 10 mil talentos. 10 mil talentos. Para vocês terem uma ideia, um talento, ele equivale a 34, 35 quilos de ouro. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. E Jesus conta essa parábola dizendo que esse homem não devia um talento, que era equivalente a 35 quilos de ouro. Ele devia 10 mil talentos. Ou seja, ele devia... Quantos talentos está escrito aí na Bíblia de vocês? Só para a gente fazer uma conta aqui. 10 mil. Então aquele homem devia 350 mil quilos de ouro para o seu senhor. Para vocês terem uma ideia do quanto isso era muito, nem toda a riqueza, nem todas as moedas em circulação no Egito na época tinham essa soma. Para vocês terem ideia, um dos historiadores mais importantes do período, que era Flávio Josefo, dizia que a arrecadação de 2 cidades, Galiléia e uma outra cidade, por ano era de 200 talentos. Então era muito mais, um talento era 20 anos de salário. A gente vai chegar nas contas aí. Era muito mais do que qualquer pessoa podia pensar ou imaginar. Quando Jesus fala isso, imediatamente, um homem devia 10 mil talentos, o público que estava ouvindo aquela parábola na hora, que eram os judeus, os discípulos, imediatamente falaram: isso é impossível de ser pago. É impossível uma pessoa dever tanto, é mais impossível ainda que uma pessoa pague essa quantia. Isso dava exatamente 350 mil quilos de ouro. Traduzindo para a moeda da época, que era o salário de um trabalhador comum, é de 10 dólares por dia, aqui no Brasil, isso daria mais ou menos 600 bilhões de dólares na época. Até hoje é impossível. 600 bilhões de dólares. 600 bi de dólares. O que dá, mais ou menos, 30 trilhões, 3 trilhões. É muito dinheiro. É dinheiro que a gente não consegue nem imaginar. É mais do que o Elon Musk tem de patrimônio. Era o que aquele cara devia. Imagina a pessoa que está ouvindo essa parábola, fala assim: isso é impossível. E Jesus continua então contando aquela parábola dizendo assim: portanto, o reino dos céus deve ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas, ou 10 mil talentos, ou 600 bilhões de dólares, como vocês preferirem. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos, todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Ou seja, tudo que aquele homem tinha deveria ser vendido e ele deveria ser
levado como escravo, ele, a sua esposa, seus filhos, toda a sua família. Naquela época, quando a pessoa devia, a única forma dela pagar, não tinha esse negócio de vai para a SPC Serasa, depois de 5 anos caduca a dívida. Não, era cadeia, prisão. E a pessoa só saía de lá quando ela tivesse terminado de pagar. Geralmente, só para vocês terem ideia, um escravo, ele custava mais ou menos 4 anos de salário. Era o preço de um escravo, de um trabalhador comum. Então, aquela dívida, para que aquele homem pudesse pagar aquela dívida, aquele homem tinha que viver pelo menos 150 mil anos. 150 mil anos para poder pagar a dívida. Hoje, se aquele homem estivesse vivo até hoje, essa dívida teria sido paga apenas uma pequena fração da dívida daquele homem. Até hoje. Se ele tivesse vivo até hoje, mais de 2000 anos, essa dívida teria sido paga apenas uma fração. A dívida daquele homem era incalculável. Era impossível de pensar. Lembre-se que a arrecadação de toda uma cidade no ano, de 2 cidades, era de 200 talentos. Aquele homem, ele devia 10 mil talentos. E aí, ele continua dizendo que aquele homem devia tanto que ele não tinha como pagar e foi ordenado que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Só que aquele homem, ele se curva diante do Senhor e suplica, fala assim, por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele. Ele soltou e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, era uma dívida que era incalculável, era uma dívida que era impagável, era uma dívida que nem se aquele homem tivesse vivo até hoje, ele poderia ter pago na condição de escravo, nem se ele tivesse uma nação de escravos, poderia quitar aquela dívida. Só que aquele homem suplica ao seu Senhor, e o Senhor tem compaixão dele, o solta, e não protela a dívida, não pede para que ele pague só uma parte da dívida. Não diz que ele poderia quitar a dívida com os seus bens e perdoaria o resto. Aquele Senhor perdoa toda a dívida dele. Toda a dívida. Toda a dívida dele. E de repente, aquele homem então sai. Quando aquele homem sai da presença do Senhor, ele encontra um outro servo que trabalhava para ele. Um conservo dele. Que devia 100 denários. Aqui, nessa tradução que nós estamos utilizando, vai dizer que ele devia 100 moedas de prata. A moeda de prata, o denário, era a moeda da época que era equivalente ao salário de um dia de um trabalhador comum. Então, quanto que aquele homem devia para o seu senhor? Não, o primeiro senhor. 10 mil quê? Talentos de ouro, que equivalia a quanto? 600 bilhões de dólares. Que também podia ser traduzido como 150 mil anos de trabalho dele. 150 mil anos de trabalho. O outro cara devia 100 denários, que era o equivalente a 100 dias de um trabalho. Não era 100 anos, não era um ano, eram 100 dias, que também era muito. Só que se a gente fosse traduzir para a moeda de hoje, o mês ele tem aproximadamente 30 dias. A gente está falando aí que esse homem devia aproximadamente 3 meses e alguns dias de trabalho, algo em torno de 5 mil, vamos arredondar para dólar, 5 mil dólares. Ele devia 600 bilhões de dólares e tinha um servo que devia a ele 5 mil dólares, ok? A gente poder tentar fazer uma conta redonda. E ele havia acabado de ter a sua dívida perdoada. Quando ele chega, ele vai e ele cobra aquela dívida. Era um direito dele cobrar a dívida. Só que o seu conservo não tinha como pagar. E era uma dívida que poderia ser paga. Não era uma dívida impagável como a dívida que aquele homem tinha. A dívida que o conservo tinha com ele era uma dívida quitável, era uma dívida que poderia ser paga.
fosse na condição de escravo, ou fosse na condição de trabalho, ou até pedindo dinheiro emprestado para alguém. Ele tinha condições de pagar. Só que aquele homem, ele se curva diante dele e ele fala para ele assim: eu pagarei tudo. Eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Olha só, aquele homem até tinha como pagar. A dívida até era uma dívida possível de ser paga. Só que o homem não queria esperar. Enquanto a outra dívida era impossível de ser paga, embora ele assumisse um compromisso dizendo que pagaria toda a dívida, aquela dívida era incalculável, era impossível de ser paga. Já a dívida daquele homem que devia para aquele servo que havia sido perdoado, era uma dívida possível de quitar, mas ele não queria esperar. Ele falou: não quero saber. Eu quero receber e quero receber agora. Como aquele homem não tinha como pagar, ele vai e chama a autoridade da época e falou: esse homem me deve, ele não quer pagar ou não tem como pagar, eu quero que ele seja lançado na prisão até que toda a dívida seja paga, até que eu receba todo centavo. Para vocês terem ideia, era como se aquele cara estivesse devendo pensão. Quem sabe que é dever pensão, sabe que pensão não tem acordo. O cara vai preso, se ele pagar ele sai, se ele não pagar ele não sai. Pensão tem que pagar. E aquele homem foi preso. Só que os servos dele, companheiro dele, viram e ficaram tristes. Porque foi um misto de sentimentos. Eles tinham acabado de ver o cara sendo perdoado de uma dívida que ele não tinha como pagar, que era incalculável. E quando ele tem a oportunidade de perdoar uma dívida que era muito menor, infinitamente menor, que não representava nem 0,01% da dívida que ele tinha com o seu senhor. E ao invés dele perdoar também aquela dívida, ele diz simplesmente que não quer saber, que ele quer receber, eles vão e contam para o Senhor. E ele fala assim: Senhor, sabe aquele servo que o Senhor acabou de perdoar? Ele falou: sei. Ele tinha uma dívida muito alta com o Senhor, e mesmo assim o Senhor perdoou, não é verdade? Sim. Ele falou assim: então, sabe o que aconteceu? Aquele homem chamou um homem que devia para ele, e devia 100 denários, 100 moedas de prata. E aquele homem não teve compaixão daquele servo e mandou ele para a prisão por causa da dívida. Ele falou: o quê? Aquele homem que eu acabei de perdoar 600 bilhões, 10 mil talentos de ouro, uma dívida que nem em toda a vida dele ele poderia pagar, ele não teve coragem de perdoar, eu perdoei, ele não teve coragem de perdoar uma dívida muito menor, chama ele aqui, e chama ele para prestar contas. Quando ele chega para prestar contas, ele fala assim: servo mau e imprudente, eu perdoei a sua imensa dívida, porque você me implorou, e você não teve compaixão de alguém que era semelhante a você, o seu companheiro, como eu tive misericórdia de você. E aí, irado, o Senhor manda ele para a prisão, torturado até que ele pagasse toda a dívida. E o que Jesus vai dizer? Que da mesma forma, nós temos uma dívida também. Todos nós somos devedores a alguém. Romanos vai dizer assim, que há uma cédula de morte contra nós. Romanos vai dizer que o pecado é uma dívida que nós temos com Deus. E o pecado, a Bíblia vai dizer assim, que o salário do pecado é a morte. Salário não é favor. Ninguém chega no dia do pagamento e agradece o patrão porque recebeu. Ninguém chega no dia do pagamento e vai lá falar para o patrão: patrão, obrigado porque o senhor me pagou no dia. Obrigado porque o senhor me pagou direitinho. Ninguém faz isso. Por quê? Salário é dívida. Salário é dívida. E salário precisa ser pago. Não é favor que você faz. Você trabalhou o mês inteiro e você tem direito a receber um salário. O seu patrão, quando te paga, ele não está te fazendo nenhum favor. Zero favor. Salário é dívida. Da mesma forma, a Bíblia vai dizer assim que o pecado, ele também tem um pagamento, que é uma dívida que nós temos. E o salário, a dívida gerada pelo pecado, é a morte. A Bíblia diz assim: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. O que isso significa? Que ninguém pode pagar a dívida que tem com Deus.
A nossa dívida com Deus é incalculável, é impagável, é impossível alguém pagar. É muito estranho quando a gente vê as pessoas falando a respeito de situações como se a salvação ela pudesse ser conquistada através de uma matemática contábil. No pensamento da igreja medieval, isso era muito comum. Existia uma balança, que era a balança das más obras, existia uma balança das boas obras. Se você fizesse muitas boas obras, não importa a quantidade de más obras que você fez, se você tiver boas obras, aquela balança está equilibrada e você vai ser salvo. O pensamento medieval da época era esse. Eu preciso equilibrar minha balança de más obras em relação às minhas boas obras. Quanto mais boas obras eu tiver, as minhas más obras elas vão ficar ali equânimes, elas vão ficar ali iguais, ou pelo menos ali muito próximas, e eu não vou ficar devendo nada para Deus, porque eu sou uma pessoa boa, e igual a gente já ouviu algumas vezes, eu já ilustrei algumas vezes aqui na igreja, as pessoas chegam e falam assim, fulano é muito bom, ele só falta ser crente, falta tudo, se ele não tem Jesus, ele não tem nada. Não importa o quanto a pessoa seja boa. A Bíblia diz que por obras ninguém pode alcançar o favor de Deus, ninguém pode alcançar a salvação. Todos nós devemos e devemos muito. Qual é o valor da sua dívida? Qual é o valor da minha dívida? A Bíblia vai dizer aqui qual que é o valor da nossa dívida. Ela é incalculável, é impagável, é impossível de ser quitada. Ainda que você viva uma vida inteira de boas obras, ainda assim é impossível você pagar a dívida que você tem com Deus. É impossível. O homem peca desde o nascimento. O homem nasce, aprende a pecar. Aprende não, porque ele já nasceu com o pecado dentro dele, faz parte do DNA humano. A gente olha a criança, fala assim, a criança é pura, criança é isso, criança é aquilo. Criança mente, criança bate, criança faz birra, criança fica nervosa, criança se ira. Criança faz tudo isso que o adulto faz, nas suas devidas proporções. Tem pecado. O pecado é inerente do ser humano. Todos nós pecamos e temos uma dívida com Deus que é impagável, é impossível pagar. Só que ele foi lá e deu como quitada a nossa dívida. Romanos vai dizer, a cédula que era contrária a nós. Ou seja, quando você recebe um olerite para você ir no caixa receber o pagamento, é uma cédula de favor, de pagamento. O pecado te dá uma cédula que é contra você, que é uma dívida que você tem que pagar. Qual que é o pagamento do pecado? É a morte. A morte eterna é o pagamento pelo pecado. Quando você vai para receber aquela dívida, e você olha para a cruz de Cristo, no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele morreu pelos seus pecados. Por quais pecados? Pelos que você cometeu, pelos que você comete e pelos que você vai cometer. A dívida que nós temos com Deus é incalculável, é impagável, é impossível a gente pagar. Se a gente fizer boas obras para poder apagar os nossos maus procedimentos, as nossas más obras, ainda assim, nem toda uma vida seria suficiente para a gente poder, de boas obras, seria suficiente para a gente poder pagar um dia de delitos que nós temos contra Deus. Porque o salário do pecado é a morte. E o homem, então, tem essa dívida com Deus, e Deus vai lá e dá essa dívida por quitada integral. Pago. Você não deve mais nada. A cédula que era contra você, ela não existe mais. Não existe mais nenhuma dívida que você tenha com Deus. A graça de Deus foi derramada sobre a sua vida. A graça de Deus alcançou você. A graça é favor imerecível. O Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário para que você fosse perdoado de todos os seus pecados. Você não deve nada. Nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados pelo Filho. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Não existe um único pecado em todo centímetro quadrado do seu corpo, na extensão do seu ser, pelo qual Jesus não tenha morrido por ele. Jesus morreu para que você tivesse salvação e libertação. E não existe nenhuma dívida que você tenha que pagar, porque Ele pagou o preço pela sua dívida. Ele pagou todos os seus pecados na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que o primeiro homem pecou, Adão pecou. Adão, ele era o único homem na face da terra que tinha livre-arbítrio.
Ou seja, tinha liberdade para fazer qualquer coisa que ele quisesse, pecar ou não pecar. E ele, de livre, espontânea vontade, de vontade própria, ele escolheu pecar. A partir de então, todas as pessoas, elas herdaram em Adão a natureza do pecado. Todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus. Todos. Pense na melhor pessoa que você já conheceu na face da terra. A sua avó, uma tia, um pai, uma mãe, um amigo, alguém da televisão, um padre, um monge, Madre Teresa de Calcutá, um pastor, um amigo, qualquer pessoa. A Bíblia diz que ele pecou e destituído foi da glória de Deus. Só que Jesus Cristo, sabendo que a nossa dívida era impagável, que a gente não poderia alcançar a salvação por meios próprios, a gente não poderia ser salvo através das nossas próprias obras, a gente não poderia ser salvo através daquilo que a gente fizesse de bom, sabendo que a gente tinha uma dívida que era impossível de ser paga. Ele vem e ele nos chama para prestar contas com ele. E ele vem e ele diz assim, olha, se porventura se olhar para a terra, acharei fé na terra? Há um justo sequer? Não, não há nenhum que faça o bem e nunca peque. Ele se esvaziou de si mesmo, assumiu uma forma humana, Colossenses vai dizer isso, andou entre nós, com poder, com virtude, e chegou no momento de prestar contas. Quem era para ser crucificado eram os 12 apóstolos e eu e você. Mas os 12 apóstolos não tinham condições de pagar a dívida, ainda que fosse com a própria vida, eles não poderiam pagar a dívida do pecado. E Jesus foi lá e pagou a dívida, quitou a dívida no nosso lugar. E ele disse, você não deve mais nada. Você não deve mais nada. A nossa dívida que era contra nós, a nossa capivara, os nossos crimes, os nossos pecados, foram cravados na cruz do Calvário e manchadas de sangue. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, ele nos perdoou. E tendo nos perdoado, ele nos disse, vá, você está livre, ninguém pode te acusar mais. O inimigo não pode mais te acusar. Diante de Deus, não, ele perdeu o lugar de acusador, ele perdeu o lugar de promotor no reino dos céus. Ele pode nos acusar na nossa mente. Ele pode dizer, você deve. Mas se você olhar para Cristo e você souber que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi para que a sua dívida fosse quitada, você pode dizer para ele, eu não devo nada, porque a minha dívida foi paga por ele. E nós fomos perdoados em Cristo. Só que chega o nosso momento de nós vivermos a liberdade que Cristo nos deu, o perdão que Cristo nos deu. E já não tem nada mais para nos acusar e nos condenar. E aí, eu quero contar uma historinha para vocês entenderem, ilustrar um pouquinho. Tem um casal que foi num programa de televisão. E aí chegou no dia do programa de televisão, 50 anos de casado. E aí a entrevistadora perguntou para o casal, né? Falou assim, qual que é o segredo, né, de vocês estarem casados há tanto tempo, relacionamento tão bonito, né? Poxa, eu estou casado há 8 anos, nossa, é muito difícil, né? Como vocês conseguiram, né? Vocês nunca brigaram? Aí o marido falou assim, já brigamos 2 vezes. Aí a mulher falou assim, então me conta como foi isso. Quando eu conhecia a minha esposa, ela tinha um gato que ela amava muito, esse gato. Ela amava tanto esse gato era a vida dela. E um dia ela brincando com o gato arranhou ela. Ela falou, eu não entendi. E continuei. Vida que segue. E depois, numa outra vez, aconteceu uma outra situação, que o gato, brincando, subiu na estante e quebrou uma porcelana que ela tinha. E aí ela falou, 2. E eu não entendi. Aí quando foi um outro dia, passou um tempo, ela estava brincando com o gato arranhou ela de novo, ela matou o gato. Ele falou assim, tá louca, mulher? Como que você faz um negócio desse? Você é maluca? Aí ela olhou para mim e falou,
Aí ele entendeu que ele não podia brigar com ela, que não era uma boa ideia. Porque aquela mulher, ela não ia perdoar 3 erros. Assim também era o pensamento judaico da época. 3 erros, 4, ok. Passou disso, aí não, aí é muito. Tem erros que a gente até tolera. Só que por que Jesus fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7? E aí é onde entra a passagem que nós estamos lendo aqui, que aquele homem, ele não queria perdoar uma dívida muito menor. Todos nós, na nossa vida, a gente vai lidar com situações em que as pessoas nos ferem, as pessoas nos magoam, as pessoas nos oprimem, as pessoas nos machucam, seja nos nossos relacionamentos, seja no nosso casamento, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, a gente sempre vai lidar com situações de alguém que muitas vezes é usada para poder nos ferir. A pergunta que aquele homem tinha feito, a palavra que é traduzida como alguém, no original, é exatamente irmão. Quantas vezes nós devemos perdoar o irmão que peca? Porque é muito fácil a gente perdoar uma pessoa que a gente não convive. É muito fácil eu estar no mercado, uma pessoa dá com um carrinho no meu tornozelo, na hora que eu penso em xingar, a pessoa olha para mim e fala assim, desculpa, foi sem querer. Na hora, a pessoa desmonta. A pessoa simplesmente ela fala, não, tudo bem, não foi nada. O pé está latejando. Não foi nada. Vai para casa, não lembra nem da cara da fulana que bateu com o carrinho no pé. Já foi. Agora, muitas vezes, a pessoa que está ali nos ferindo é uma pessoa que é muito próxima. E o que ele está dizendo? Que não adianta você dizer assim, eu perdoo. Olha só como que é o perdão. Primeiro que as pessoas, elas acham que pedir perdão é simplesmente ter uma mudança de atitude com a pessoa. Eu faço alguma coisa eu faço alguma coisa contra a Nicole, falo o que eu quero para a Nicole, fico com raiva da Nicole, e de repente eu não vou lá me desculpar com ela, não vou pedir perdão, não vou fazer nada disso. Mas eu vou começar a agradar ela, tratar ela bem. Eu vou comprar um chocolate, pergunto para ela se ela quer sair, se ela quer ir no shopping. Mas eu não resolvi aquilo que é um problema dentro do nosso relacionamento. Eu não resolvi aquilo. E eu estou tentando resolver de outra forma. E as pessoas, ou elas agem pedindo desculpa. Desculpa não é perdão. Desculpa provém de culpa. Perdão provém de arrependimento. Arrependimento provém de mudança de vida. A pessoa que pede perdão, ela está dizendo que ela se arrependeu e que ela não vai mais fazer aquilo, ainda que possa ser que ela faça. Porque o perdão, ele inclui a possibilidade da pessoa errar de novo. Porque senão não seria necessário 70 vezes 7. As pessoas falam assim, tudo bem, eu perdoo, mas eu não quero mais olhar para a cara dela. Isso não é perdão. Eu perdoo, mas ela não fala mais comigo. Isso não é perdão. Eu perdoo, mas não quero mais que ela dirija a palavra a mim. Isso não é perdão. Perdão inclui a possibilidade da pessoa errar de novo. Quantas vezes? Outras 489 vezes no mínimo. Isso é perdão. Perdão inclui a possibilidade da pessoa errar de novo com você. A pessoa fala assim, não, eu perdoei, mas eu não quero conviver. Eu perdoei, mas eu não quero mais falar. Eu perdoei, mas eu não quero mais conversar. Eu perdoei, mas eu não quero mais ter relacionamento. Isso não é perdão. Perdão inclui a possibilidade da pessoa errar de novo com você.
Agora, a grande questão é que o perdão independe da outra parte. Você já pensou nisso? Que você pode perdoar uma pessoa que não se arrependeu? Você pode perdoar uma pessoa que não te pediu perdão? Você pode perdoar uma pessoa que não fala com você? Você pode perdoar uma pessoa que não tem relacionamento com você? Você pode perdoar uma pessoa que não te pediu nem desculpa? Você pode perdoar uma pessoa que nem teve a humildade de reconhecer o erro? É aí que está a beleza do Evangelho. O perdão não é opcional, é um mandamento. A única oração que Jesus ensinou os discípulos a orar, a única oração que Jesus falou assim: vocês querem aprender a orar? Então vem que eu vou ensinar. A única oração, Jesus disse: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é nos dado direito nenhum de reter o perdão a nenhuma pessoa. Às vezes a gente acha que é crente, às vezes a gente acha que sabe alguma coisa de vida, de mundo, de experiências, porque a gente simplesmente teve ali um momento de ira e a gente conseguiu perdoar a pessoa. Teve uma vez que eu vi um vídeo na internet do cara no tribunal, do assassino do filho. Pensa aí, qual é o seu bem mais precioso? Para mim, sem dúvida nenhuma, depois de Cristo, que é o meu tesouro escondido, é a minha família. Aquele homem no tribunal do assassino do filho. Ele falou para o cara que havia matado seu filho: eu te perdoo. Eu te perdoo. Perdão vai muito além de você simplesmente dizer para a pessoa assim: ah não, eu não tenho nada contra fulano. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é se afastar. Perdoar não é não sentir, muitas vezes, a dor. Perdoar é libertar a outra pessoa. E muitas vezes foi aquilo que aquele homem fez. Aquele homem diz: olha, você vai para a prisão. Senhor, tenha compaixão de mim, eu pago a dívida. Aquele homem o que fez? Perdoou a dívida e deu liberdade para aquele homem. Perdoar é libertar. Aquele homem foi liberto não só da dívida, do peso da dívida e da prisão. E às vezes a gente acha que perdoar é simplesmente falar para a pessoa: tá bom, então tudo bem, mas você para lá e eu para cá, a gente não vai se ver mais, a gente não vai se falar mais e vida que segue. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Perdoar é você libertar a outra pessoa. E perdoar independe da pessoa te pedir perdão ou não. Você pode perdoar uma pessoa sem que ela tenha te pedido perdão. Às vezes a gente fere uma pessoa sem saber que feriu aquela pessoa. Às vezes a gente magoa uma pessoa sem saber que magoou aquela pessoa. Como que eu posso pedir perdão para uma pessoa que eu nem sei que eu fiz nada contra ela? A mágoa, o rancor, eu já falei isso aqui outras vezes, não é uma frase minha, nem sei de quem que é essa frase, mas é você tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Às vezes a pessoa faz alguma coisa contra você, você fica tão chateado, tão magoado com aquilo, que você vai para casa e você não consegue nem dormir. Você lembra da pessoa na hora que você deita, você lembra da pessoa durante a madrugada, você lembra da pessoa na hora que você acorda, você lembra da pessoa de manhã, você lembra da pessoa no café, e você fica falando assim: ele vai vir falar comigo, ele vai vir falar comigo. E o camarada que fez alguma coisa contra você, o que ele está fazendo? Dormindo. O sono dos justos. Porque ele nem sabe que ele fez alguma coisa contra você. Ele nem sabe que ele te magoou. Ele nem sabe que ele te feriu. Mas você está ali sofrendo. Então a mágoa é que você sofre pela pessoa não estar sofrendo por você estar sofrendo. Você queria que a pessoa tivesse chateada, triste, angustiada por ela ter feito você sofrer. E a pessoa simplesmente está vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. Porque de fato para ela talvez nada tenha acontecido. E como que você resolve essa situação? Senhor, eu fiquei magoado, fiquei chateado. Eu sei que essa pessoa ela fez isso
e foi muito difícil para mim, mas eu não vou esperar que ela venha falar comigo, eu a perdoo. Eu estou perdoando ela agora, abençoe a vida dela, ore por ela, perdoe ela, e amém. Aquele mal que você achou que estava fazendo para outra pessoa, que estava fazendo mal para você, vai sair da sua vida, vai sair do seu coração. Agora, a gente não pode agir, perdoar, não é agir com as pessoas com revanchismo ou com rancor. Tem gente que fala assim, eu perdoei, mas na primeira discussão, lembra até do que o camarada fez há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Quando nem era casado, vai lá e fala. Ah, mas naquele dia você fez isso, isso, isso e isso. Então você não perdoou. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e não sofrer. Eu lembro de pessoas que fizeram muito mal para mim e para minha família. Muito mal. Mas hoje eu posso contar para vocês, eu não sofro com isso. Eu não sofro com isso. Isso é perdoar. E muitas vezes a gente se coloca no lugar de Deus, dizendo quem merece ou quem não merece o perdão. Só que a gente precisa lembrar que a nossa dívida, pela graça de Deus, era tão alta com Deus, que se Deus retivesse, ainda que seja uma porcentagem dessa dívida, a gente não teria como pagar. Mas Deus perdoou a nossa dívida de forma integral. E da mesma forma nós precisamos perdoar também, de forma integral. Perdoar. Que nós, como cristãos, se existe uma coisa que define o verdadeiro e o genuíno cristão, é o perdão. A gente só pode dar aquilo que recebe. Tem um homem, que eu contei no PG de sexta-feira, que chamava Smith Smith Wigglesworth. Esse homem, ele era um encanador, tinha feito, não sabia ler nem escrever, tinha feito até a 4ª série do ensino primário. Era um homem muito chucro, muito brutão, muito grosso. E a sua esposa, ela havia se convertido, era uma mulher devota, era uma mulher cristã, era uma mulher fiel a Deus, era uma mulher crente no Senhor. E um dia, aquele homem chegou para aquela mulher e falou assim para ela, você não vai à igreja, eu não quero que você vá à igreja. E ela falou para aquele homem assim, meu esposo, a minha submissão a você vai até aqui. Essa é uma linha que eu não posso ultrapassar. Eu não posso permitir que você ultrapasse essa linha. A minha submissão a você, o meu amor por você, o meu cuidado por você vai até aqui. Eu não posso deixar de cultuar porque você não quer que eu cultue. E aquela mulher sai de casa e ela vai para o culto. Na Inglaterra. Quando essa mulher volta para casa, a porta estava trancada. E era uma noite muito fria, muito gelada, muito gelada. Existem várias noites na Inglaterra, nos Estados Unidos, que neva. Existem regiões que são muito frias mesmo. E aquela mulher, quando encontrou a porta fechada, ela dormiu para o lado de fora da casa. Aquele homem, quando acordou de manhã, ele saiu empurrando a porta, a mulher estava na porta, ele saiu chutando a porta. E saiu empurrando a mulher. A mulher então falou para ele assim, não sai ainda, antes que eu prepare o seu café e faça a sua marmita. E aquela mulher volta para casa, e ela entra para dentro de casa, e ela vai preparar o café daquele homem, a marmita daquele homem. E aquele homem, então, com muita raiva, muita ira, ele olha para aquela mulher e fala assim, por que você não me odeia à medida que eu te odeio? Por que você não me odeia na mesma medida que eu te odeio? E ela falou assim, porque cada um só pode dar do que recebeu. E por você eu só tenho amor. E eu te perdoo. Aquele homem então reconheceu
o senhorio de Cristo, se converteu e se tornou um dos maiores evangelistas do século XIX e do século XX. Para vocês terem ideia, é conhecido que pelo menos 14 pessoas tenham ressuscitado pelo ministério desse homem. 14 pessoas, ao menos 14 pessoas tenham ressuscitado pelo ministério desse homem. Um dia, ele chegou em casa, para vocês entenderem, esse homem nunca leu um outro livro que não fosse a própria Bíblia. A esposa dele ensinou ele a ler, e ele só lia a Bíblia. Ele tinha um ministério de curas tão proeminente, que milhares de pessoas foram curadas através do ministério dele. Um dia ele chegou em casa, encontrou a esposa dele morta. Quando ele encontrou a esposa dele morta, ele orou por ela e ela ressuscitou. E ela falou assim: o que você fez? Eu estava com Jesus. Isso está na biografia dele. Ela fez um acordo com ele para que ela pudesse morrer e pudesse retornar ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque aquela mulher havia perdoado aquele homem antes mesmo que ele tivesse se arrependido daquilo que ele havia feito. Ela já tinha decidido perdoar aquele homem. Imagina se a salvação de alguém depender do meu e do seu perdão, quantas pessoas seriam salvas? Imagine se a salvação de uma pessoa depender de eu perdoar essa pessoa antes mesmo que essa pessoa reconheça que ela fez alguma coisa contra mim. Então o perdão é muito mais profundo do que você simplesmente perdoar uma pessoa que te pediu perdão. E às vezes a gente quer tripudiar em cima da dor e do sofrimento do outro. Jesus começa a apertar uma pessoa, falar para aquela pessoa que ela precisa pedir perdão, e a pessoa quando vai, a outra pessoa fala assim: eu te perdoo, mas isso. A gente tem que aprender com Cristo o que é o perdão. A gente precisa aprender com Deus o que é o perdão. Porque não é dado a nós o direito de reter o perdão de ninguém. Porque se a gente faz isso, a gente está cumprindo, a gente está deixando de cumprir com um mandamento que é que nós devemos perdoar, assim como nós fomos perdoados. A sua dívida era grande? Não importa a dívida do outro, a sua sempre vai ser muito maior, sua dívida com Deus, e Ele perdoou. Ele morreu na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. E que essa palavra fale mais aos vossos corações, e que Deus possa cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Que nós possamos entender o que é o perdão, porque fomos perdoados primeiro, e por isso temos que perdoar. Amém?